Olá, amigos da TVL, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das empresas de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos usando o plenário aqui como cenário e o entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador é o parlamentar que vai retornar à casa a partir do dia 1º de janeiro de 2025, que é o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. A satisfação é toda minha, Marcão. Para mim é uma alegria poder participar mais uma vez aqui do programa Fala Vereador. Olha, fez 3.483 votos. Foi bastante voto, né, vereador? É muito voto, Marcão. E essa é a oportunidade, inclusive, de mais uma vez agradecer a cada uma das pessoas que não apenas depositou o seu voto de confiança, mas também indicou para os seus amigos, familiares, porque a gente só consegue ter essa votação expressiva quando as pessoas entendem a sua responsabilidade de indicar o nosso nome. Então, muito obrigado. E agora vamos pedir sabedoria para representar a altura. Tá certo. Qual é a avaliação que o senhor faz desse pleito? Primeiramente, Marcão, dizer que a breve passagem que eu tenho na Câmara de Vereadores, ela foi marcada por muita independência, fiscalização, e eu tenho certeza que isso fez sentido. E a gente mostrou coerência entre discurso e prática. Nós, do Partido Novo, a gente tem uma cartilha muito sincera, e é tão sincera que a gente consegue dizer que os votos dos vereadores do Partido Novo, eles são previsíveis. E eu acredito que é isso que tem faltado na política brasileira como um todo. Então, a nossa pauta é em favor de desburocratização, de privatização de empresas públicas, tudo isso que é muito notório dentro do Partido Novo, faz diferença dentro de uma comunidade liberal conservadora como é Blumenau, e tenho certeza que os nossos posicionamentos aqui dentro e as pautas de fiscalização é que fizeram a gente ter esse êxito nas urnas. Foi uma eleição diferente do que a outra que você participou? Eu acredito que sim, Marcão, porque dessa vez a gente conseguiu participar sabendo que eram seriamente competitivos. Diferente da campanha passada, porque a maioria das pessoas pensam que você não consegue se eleger de primeira. Então, muitas pessoas gostavam das nossas ideias, pensavam, não, o vereador Diego, aliás, o candidato Diego é uma pessoa muito boa, competitiva, mas quem sabe na próxima. E agora as pessoas conseguiram ver que um iniciante consegue também entrar, pautado por boas ideias e tendo uma rede de relacionamentos que compra as suas propostas, chega mais longe. Então, foi diferente porque mais pessoas abraçaram a nossa campanha e conseguiram fazer a gente chegar lá. Nessa linha de raciocínio aí, né, no seu ponto de vista, a grande maioria dos parlamentares acabaram retornando à Câmara de Vereadores, né? Os novos ou já passaram por aqui, os novos que entraram, né, ou já estavam atuando aqui na Câmara de Vereadores. A que se deve esse retorno grandioso de parlamentares que já estavam na casa, como é o seu caso? Deve ser uma aprovação? Eu acredito que, em parte, sim. Tem vereadores que foram reeleitos por aprovação, mas a gente sabe que o sistema ele é montado de forma que dificulta a entrada de novos quadros. E, inclusive, é uma das teses que aqueles que usam para advogar em favor do aumento do número de vereadores aprovam. Sou contrário, mas reconheço que o sistema ele é montado para dificultar a entrada de novos integrantes na Câmara Municipal. E você, cidadão, pode perceber que muitas vezes um grupo político toma conta de um partido e ele consegue se blindar ali dentro, colocando outros candidatos dentro do seu partido que não são tão competitivos quanto eles. E assim conseguem se perpetuar. Então, e é por isso, inclusive, que eu defendo que a pessoa ela deve ter uma participação dentro do Poder Legislativo e depois recuar para que a gente possa ter novas lideranças. Inclusive, eu tenho esse compromisso de participar apenas por 2 mandatos como vereador, então eu não voltarei a ser candidato a vereador nas eleições dentro de 4 anos. Isso é um compromisso que eu já tenho com o meu eleitor e eu posso reforçar ele aqui mais uma vez na TVL. Vereador, então você acha que tomando esse tipo de atitude, não querendo ficar mais tempo aqui na Câmara de Vereadores, ou se perpetuando aqui na Câmara de Vereadores, que haverá uma renovação? É o primeiro passo. Se as pessoas tiverem esse senso de responsabilidade,
até porque a gente não pode acreditar que é dono de toda a razão e verdade. Eu não me considero o melhor vereador da cidade, eu me considero um dos vereadores da cidade. E depois de completar a minha missão aqui dentro na Câmara de Vereadores, se o partido quiser que eu concorra a outros pleitos, que eu vá a deputado, prefeito, vice-prefeito, ok, mas eu tenho que ter esse senso de entendimento que mais pessoas querem ter oportunidade de representar a cidade e ainda mais em um partido como o Novo, onde a gente faz um processo seletivo para a escolha dos nossos candidatos. Então, qualquer um dos candidatos aprovados pelo Partido Novo no seu processo seletivo, de certa forma, irão representar a altura. Então, não posso acreditar que eu sou o único com toda a virtude para representar aqui dentro. Então, tenho esse compromisso de recuar numa próxima eleição a vereador e, de certa forma, apoiar outros candidatos do Partido Novo. Eu não posso deixar escapar, o senhor falou aí na possibilidade de aumento de número de vereadores, o senhor já se posicionou que é contra, enfim, mas outras cidades do tamanho de Blumenau têm mais vereadores, mais representantes. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Na possibilidade de aumentar e parece que legalmente existe realmente essa possibilidade. Blumenau, pela Constituição, poderia ter até 23 vereadores. Mas por que eu tenho falado contra o incremento do número de vereadores? Porque a Câmara Legislativa, ela tem a função de legislar e fiscalizar. Só que no âmbito de legislar, a nossa competência ela é muito limitada, porque quase tudo é decidido em Brasília. Então não existe muita legislação do município. Essencialmente a gente aprova um orçamento, a gente coloca o nome de rua e às vezes até aparecem alguns projetos controversos, porque a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista legislativo na cidade, isso é fato. Mas como a maioria da população espera que o vereador faça a ponte entre a comunidade e o poder executivo, a parte de fiscalização fica um pouco inviabilizada na maioria dos casos. E daí eu vejo que quanto mais a gente conseguir enxugar essa parte que é do poder legislativo, mais vai sobrar para a entrega de obras propriamente dito. Sabendo que a maioria das pessoas espera do vereador fazer essa ponte entre a comunidade e o executivo e, algo que eu tenho ouvido, puxar para a comunidade, puxar melhorias, puxar obras, significa que quanto mais a gente economizar aqui dentro, mais vai sobrar para a obra de fato lá na comunidade. Vereador, como se elege pedindo voto? Nesse corpo a corpo, nesse tete-a-tete com o eleitor, diretamente olhando nos olhos, pedindo voto. Olha, eu sou o vereador candidato aqui, Diego Nazato, preciso do seu voto. Nesse tete-a-tete com o eleitor, o que a sociedade, o que o eleitor pede ao parlamentar? Em primeiro lugar, o que eu tenho sentido, Marcão, e não foi só durante a campanha, isso é ao longo dos últimos anos, é que a gente tem uma política cada vez mais limpa. Pessoas íntegras, pessoas comprometidas com a moral, com valores. Isso tem feito falta no Brasil, inclusive a gente tem uma pessoa na presidência da República que deveria estar atrás das grades. Então esse é o sentimento número 1, de pessoas honestas, limpas, participando da política e ocupando os espaços que na maior parte do tempo ficaram nas mãos de pessoas que não têm tão bons princípios assim. E falando de demandas propriamente ditas, eu que sou um vereador que tem um vínculo com a pauta identitária do Partido Novo, mas também tem um vínculo com a comunidade, escuto a carência de infraestrutura nos bairros, por exemplo, né? Blumenau enfrenta hoje aproximadamente 900 ruas de barro e quem mora em uma rua de barro dentro do perímetro urbano da nossa cidade sabe que aquilo ali é sua prioridade. Eu gostaria de compartilhar, inclusive, que o meu partido ele fez uma pesquisa interna no período antes das eleições e o asfalto de Blumenau foi a pauta número 1 apontada nos bairros. 43% das pessoas entrevistadas consideraram o asfalto a prioridade na nossa cidade. Então a gente precisa ter esse olhar sensível nas comunidades, entregando asfalto nas ruas que ainda não foram contempladas e, principalmente, garantindo a máxima qualidade das nossas vias arteriais que conectam um bairro ao outro. Com o tempo, as coisas mudam. O eleitor muda, o candidato muda, o partido muda. O Partido Novo, ele mudou desde a sua primeira eleição? Ocorreu uma mudança nesse sentido? Eu vejo 3 fases nesse tempo que eu estou no Partido Novo, filiado há um pouco mais de 9 anos, Marcão. Primeira fase, quando ele se apresenta em 2015 como a única alternativa de direita liberal do país. E que de fato era, foi por isso que eu me filiei. Não existia o fenômeno do bolsonarismo naquela época, até porque Bolsonaro viria a ser candidato 3 anos depois. Então, era o único movimento de direita que a gente realmente tinha. E daí, de repente, surgiu essa, como eu posso dizer, concorrência com o bolsonarismo.
Só que depois das eleições em que Bolsonaro foi eleito, o então presidente do Partido Novo, João Amoedo, ele adotou uma postura insensata e começou a atacar a imagem do único presidente de direita e, em certo grau, liberal que a gente teve, que foi o Bolsonaro. Não sei o que aconteceu com ele, ele começou a advogar contra a gestão e aquilo ali fez o nosso partido decair. A gente perdeu milhares de filiados, a gente passou pelo fundo do poço e, inclusive, a gente recebeu a resposta nas urnas, porque tínhamos 8 deputados federais eleitos e, em seguida, a gente conseguiu reeleger apenas 3 deles. Isso quer dizer que o caminho tinha sido desvirtuado, então foi momento de baixa do Partido Novo. Então, com a saída de João Amoedo, a sua expulsão, a gente conduziu o Eduardo Ribeiro à presidência nacional e eu vejo que hoje o partido reconfigurou a rota, porque a gente não pode se eximir de fazer política. Algumas pessoas, elas pensam, porque o Partido Novo mudou, agora faz coligação. A gente tem que deixar muito claro uma coisa. O nosso estatuto, por exemplo, ele sempre permitiu que fosse feita a coligação. A gente decidiu não fazer no passado, mas o estatuto permitia. Outra coisa, o partido originalmente ele defendia o não uso de nenhum tipo de recurso público para financiar suas atividades e suas campanhas, como fundo partidário e eleitoral. Só que de 2015 para cá, o Congresso Nacional ele aprovou algumas articulações para inviabilizar o nosso modelo de financiamento. Por exemplo, não pode mais ter doação de empresas, coisa que o Partido Novo contava, inclusive que representou ao longo dos anos muito para as campanhas do país. Então isso a gente perdeu. Mas o que foi a derrocada principal no nosso modelo de financiamento foi quando o Congresso Nacional decidiu que mesmo as pessoas físicas teriam um teto de doação. Ou seja, hoje, se eu quiser financiar a minha própria campanha para vereador, o máximo que eu posso doar é 10% das minhas rendas declaradas no ano anterior. E isso acabou de vez com o modelo de financiamento do Partido Novo e os doadores privados também passaram a ser inviabilizados. Para você ter ideia, um vereador que tivesse, mesmo que tivesse guardado R$1 milhão para sua campanha, ia poder doar no máximo 16 mil. Então isso não faz sentido, é isso que tem atrapalhado e por isso que foi necessário a gente trazer os recursos públicos para o financiamento do Partido Novo, até porque a gente não pode dizer que temos as melhores ideias, os melhores quadros e competir com um estilingue contra aquele que vem com um fuzil. O senhor falou assim que o Partido Novo ele realmente representa a direita e que depois do surgimento do Partido Novo é que veio a onda do bolsonarismo. O Partido Novo ele não compactua com o bolsonarismo, os dois são de direita. Como é que é essa articulação entre os dois partidos? Eu não posso falar diretamente em nome do partido, mas eu vejo que, por exemplo, na última campanha, em que Lula e Bolsonaro estavam disputando o segundo turno, o Partido Novo de Blumenau abertamente declarou apoio e a gente foi às ruas apoiar Bolsonaro, nos semáforos, entregando material. Sim, o partido é um partido de direita liberal, mas por que eu não considero que o partido seja bolsonarista? Porque algo que é muito cativo a nós é não tornar a política algo pessoalizado. A gente fala de ideias, pautas. Então, a partir do momento que a gente começa a discutir um nome de uma pessoa mais do que as próprias ideias, acho que a gente está descambando, porque uma pessoa sempre está sujeita a cometer erros. Então, a gente não irá se decepcionar enquanto a gente for pautado por idealismo. Então, se a minha pauta é um Estado mais livre, onde a gente respeite as liberdades individuais, se a minha pauta é uma economia de mercado, e assim por diante, a gente não vai se frustrar. Pode se passar 20 anos e a gente vai continuar advogando em torno disso. Mas se a minha pauta passar a ser uma pessoa, aí sim a gente está sujeito a errar e daí a gente vai se frustrar ao longo do tempo porque as pessoas erram, as pessoas mudam. E o que as pessoas podem esperar no que diz respeito às pautas, né? O que o senhor realmente vai defender aqui no Parlamento? Bem, muito mais do que criar novas legislações, a gente acredita que devemos barrar legislações ruins de integrarem o nosso arcabouço jurídico em Blumenau. Eu posso citar, por exemplo, o projeto que quase entrou em pauta, que foi a regulamentação do Uber recentemente na nossa Câmara e prontamente eu, vereador Tuca, nos posicionamos contrários, porque a gente acredita que livremente as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Ao longo do tempo, tudo se mostrou que dessa forma é melhor. Então, tentar barrar projetos que visem aumentar a regulamentação excessiva na nossa cidade e, sempre que possível, apresentar projetos que possam aprimorar os mecanismos de combate à corrupção e de limitação do poder do governo, porque a gente acredita que o poder ele tem que emanar do povo e não dos políticos. Então, a lógica não pode ser um político limitando as liberdades individuais, mas uma lei que limite as liberdades do político de atuar sobre a população. Então, essa é a nossa pauta.
sempre tentar combater privilégios, combater o inchaço da máquina pública, entregar o máximo para o cidadão. Outra coisa que eu advogo em favor é usar a corda o máximo esticada para que a gente não aumente a carga tributária do município. Sabemos que a gente enfrenta alguns desafios, como é o caso do SBLU, que é deficitário na nossa cidade, mas, se for possível, fazermos reformas administrativas para impedir que a gente tenha aumento da carga tributária, sempre tem que ser o primeiro caminho. Tá certo. Vereador Diego Nazato, eu quero tratar de outras questões aí que o senhor tem levantado aqui na Câmara de Vereadores, que fala aí sobre a revitalização do Frozen, que fala sobre a área azul, que fala também sobre a Guarda Armada, que o senhor tem um posicionamento bem firme, bem decidido a esse respeito no próximo bloco. Pode ser? Com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando com o Diego Nazato, do Partido Novo, que fez nada mais, nada menos do que 3.483 votos nas últimas eleições. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras aqui no plenário da Câmara as sessões ordinárias. Acompanhe o trabalho que o seu parlamentar está realizando, acompanhe o trabalho que é defendido pelo seu parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. Então, ao vivo, aí na sua casa, todas as terças e quintas-feiras, através da TV Legislativa. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos aqui com o vereador reeleito para o mandato de 2025 a 2028, o vereador do Partido Novo, o vereador Diego Nazato, que fez 3.483 votos nas últimas eleições. E o senhor não parou. Foi reeleito, mas continua levantando as questões aqui na casa, na tribuna, sendo combativo, e o senhor discorreu aí sobre a questão da área azul, trazendo a discussão, o valor das tarifas em comparação a outras cidades e outros pontos que o senhor está questionando aí o executivo para ver se muda aqui na cidade. O que o senhor está levantando, vereador? Especificamente sobre a área azul, o que a gente levantou, inclusive procurado pela comunidade, é por que aqui em Blumenau a gente tem uma das tarifas mais altas do Brasil, sendo que o grande beneficiado da tarifa da área azul é o município de Blumenau. A gente tem um contrato relativamente pesado com a RECP, a gente paga um rol de serviços para eles gerenciarem a área azul, mas quem arrecada o dinheiro e fica com o recurso é a Prefeitura de Blumenau. E se o objetivo da área azul for regular o uso das vagas de estacionamento, o que eu sou favorável para a gente ter a garantia de que vai rodar na nossa cidade, até aí tudo bem, mas não pode ser em caráter arrecadatório. E o que a gente tem visto em Blumenau é isso, tarifa relativamente alta, você tem que pagar antecipadamente, o que não faz sentido do meu ponto de vista quando você tem um cartão de crédito cadastrado, você poderia simplesmente cobrar quando a pessoa entra e sai e desconta ali no cartão de crédito. Então, o que tem acontecido com Blumenau? A gente quer arrecadar através da área azul ou quer só regular o uso? Então, esse é um ponto que a gente tem levantado. Ô vereador, o senhor discordou aí da revitalização. Nos últimos dias, a Prefeitura entregou a revitalização do restaurante Frozen, do prédio do antigo Frozen, aqui na cidade de Blumenau. E o senhor discordou aí nessa participação do poder público no investimento nesse prédio? Sim, a minha crítica não é especificamente a revitalização, mas do modelo que foi utilizado. A gente teve, alguns poucos anos atrás, um grupo empresarial interessado em fazer toda a reconfiguração do Frozen e explorar aquele espaço, sem que a gente tivesse qualquer custo ao município. E agora a gente tem a notícia da entrega desse equipamento, certamente ficou excelente, faz a diferença no turismo de Blumenau, mas diferente do modelo anterior, que não vingou, dessa vez a Prefeitura pagou mais de 3 milhões de reais para reconfigurar aquele espaço. E aí que surge o meu apontamento.
isso é um equívoco. A gente deveria ter nos esforçado um pouco mais para garantir uma modelagem que fosse viável para o grupo empresarial fazer essas melhorias, e os 3 milhões de reais que a Prefeitura empregou ali poderiam servir a outras funções. E a gente poderia, inclusive, colocar esse dinheiro também em algum atrativo turístico que não seja, talvez, tão viável economicamente. E quando a gente fala de parcerias, concessões, eu gostaria de dizer que é exatamente assim que funciona. Você sempre tem um filé mignon, que é muito interessante e geraria muito recurso, e você também tem o osso. No caso de um espaço público como o Parque Ramiro, por exemplo, que eu também defendo a sua concessão, ali a gente tem um filé mignon. É um parque que geraria muita receita através de publicidade, outros serviços que podem ter ali dentro. Mas a gente poderia, ao invés de fazer a prefeitura ganhar recursos através da outorga desse espaço, exigir que esse mesmo concessionário faça melhorias em algum outro parque ou praça pública lá no bairro, onde talvez economicamente não faça tão sentido. E é por isso que o poder público fala que é uma parceria público-privada, porque ele advoga em torno dos interesses do empresário e também da administração pública. O senhor tem questionado aí o transporte coletivo em Blumenau. Não só o modelo de transporte coletivo, mas também o repasse que a Prefeitura tem feito. O senhor tem pedido aí a otimização do sistema. Sim, Marcão, ao longo desse tempo que estou como vereador, já toquei nesse assunto diversas vezes. A Blumob ela não tem servido a nossa cidade com excelência, até porque não tem motivo para fazê-lo. O contrato estabelecido entre a Prefeitura de Blumenau e a Blumob não exige que ela tenha que se preocupar com o usuário. Basta ela fazer os horários que a Prefeitura determina, da forma que determina, e ela vai ter o seu recurso garantido contratualmente, inclusive os lucros. Então, é uma empresa privada que tem uma vantagem muito grande sobre a nossa cidade. Então, o contrato ele foi formulado de uma maneira garantista e isso tem sido nocivo à nossa cidade. E o que pega de verdade, Marcão, quanto à questão dos subsídios, algo que, ao que tudo indica, veio para ficar. Eu votei contrário todas as vezes que esse repasse foi pautado aqui na nossa Câmara, mas a gente precisa rediscutir a necessidade de alguns elementos desse contrato, como, por exemplo, a obrigatoriedade de cobradores de ônibus. A gente já tem tecnologia na nossa cidade e no mundo para que toda essa operação seja automatizada e daí o gasto com o profissional de cobrador de ônibus poderia ser direcionado a outras questões, como, por exemplo, oferta de mais horários. Hoje, em 2024, a gente tem um orçamento de aproximadamente 18 milhões só para o salário dos cobradores da nossa cidade. Então, eu defendo que isso tem que deixar de ser obrigatório e a gente deveria reconduzir esses profissionais ou para melhorar a qualidade do serviço, oferecendo mais motoristas e horários, ou, quem sabe, colocando eles em novas profissões. E aqui eu quero deixar bem claro que a gente tem o senso de responsabilidade com esse profissional e a gente não pode fazer com que haja em Blumenau qualquer tipo de demissão em massa. Então, o município precisa reconduzir esses profissionais, seja para dentro da Blumob, ofertando mais horários na condição de motorista e outros profissionais, ou garantindo que eles sejam lançados a outras profissões qualificados para tal. O senhor tem cobrado muito do Executivo, da Prefeitura, para cuidar com os gastos. E o senhor reconheceu a importância da implantação de uma guarda armada, mas não vai gerar mais gastos? Sim, eu, inclusive, sou um liberal e acredito que uma das funções mais cativas e necessárias de um Estado é garantir a força dos contratos, a ordem pública e a segurança, seja interna e externa. Então, essa é a legítima função de um Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando de um ente de governo, né? Então, eu tenho sim uma simpatia pela Guarda Municipal Armada, mas isso não pode ser desmedido. E como Blumenau já está muito próxima de atingir os seus limites constitucionais de gasto com funcionalismo, a gente não pode fazer isso à reveria. Então, eu tenho sim simpatia pela criação da Guarda Armada na nossa cidade, só que eu quero saber que tipo de contrapartida a gente vai ter. Porque se Blumenau não consegue pagar a previdência dos seus servidores hoje, imagine se a gente colocar mais alguns policiais, guardas armados na nossa cidade. Certamente, se não for muito bem calculado, isso vai custar muito caro, não só a nós, mas às próximas gerações também. Tá certo. Vereador Diego Nazato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E o que as pessoas, para encerrar, o que as pessoas podem esperar do vereador Nazato de 2025 a 2028? Marcão, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. A gente fica feliz em poder conversar com a comunidade.
E o que eu mais quero para essa próxima gestão que se inicia em breve é ter um acesso bom com a gestão da nossa cidade para a gente construir juntos aquilo que Blumenau merece. A gente sabe que o Partido Novo e o PL foram adversários na campanha desse ano, só que as eleições passaram, então a gente quer estar juntos, quer estar próximos, aprovando bons projetos, construindo investimentos na comunidade. E eu quero deixar o meu compromisso ao cidadão de ser acessível. Eu quero que você siga a gente nas nossas redes sociais, envie uma mensagem e sempre que possível a gente vai estar inclusive visitando aí na comunidade. Então a gente quer fazer esse mandato muito participativo, presente, à disposição do povo. Vereador, sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Diego Nazato foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Ele fez 3.483 votos nas últimas eleições. Com ele nós estamos encerrando o programa. Fala Vereador volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.